e venho de cima. Patacondago, tiral, eu vou assim. Patacondago, tiral, e venho de cima. Patacondago, tiral. E aí, produção? Estamos hoje com André Acioli. Tudo bom? Tudo bem? E aí, galera, tudo certinho? Pois é, eu sou Tom Miranda. Eu sou Vini Rigoletto. André Acioli. E vamos falar um pouquinho sobre produção, né, André? Vamos nessa, vamos aí. Estamos aqui para poder desbravar esse território. Vamos lá. É. André, como que a arte surgiu na tua vida? Fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Eu, quando era moleque, muito moleque, assim, tinha 7 anos, uma trupe do prédio, né, porque eu sempre morei em prédio, a gente a minha rua fechava, tinha aquela época que as ruas fechavam dos bairros, eu morava no bairro Zona Leste, em Arthur Alvim, e aí fechava a rua, então ali a gente fazia palquinho, fazia shows e tal, e aí eu tinha um grupo que a gente fazia dublagem do Trio Los Angeles. Olha só. Sim. Não sei se vocês lembram. Claro. Estou fingindo demência. E aí, então, a gente fazia uma dublagem. Na verdade, foi tudo numa brincadeira. E aí, a partir daí, foi indo. Aí fui pro show do Malandro, Silvio Santos. O negócio foi ganhando uma proporção e eu nunca tinha ido ao teatro. Eu não sabia o que era teatro. Já tinha feito televisão, tudo, mas nunca tinha ido ao teatro. Quando foi, acho que quando eu tinha mais ou menos, acho que 9 para 10 ou 11 anos, eu fui convidado para poder participar de um teste para fazer um filme, que era do Rachembado. Então, eu fazia o personagem principal quando criança. E aí o assistente de direção falou assim, cara, por que você não faz teatro? Aí eu falei, que é isso? Porque eu não sabia o que era teatro. Então, ele não, vai fazer teatro. E, coincidentemente, aquela coisa de na escola começou a ter curso de teatro amador. E aí eu fui. Então, aí, a partir daí, eu comecei a me inteirar. E aí, a primeira peça que eu assisti de teatro, né? Engraçado que eu já tinha feito teatro amador, então, na escola, mas que eu fui assistir um teatro profissional, foi o nosso querido Elias Andreato. Olha, então, como o mundo vai dando voltas, você tem uma história bacana. Histórias lindas, então. E aí, eu fui assistir Van Gogh. Eu lembro como hoje, a gente estava no Centro Cultural São Paulo, sentado na escada assistindo aquela peça e fiquei com aquele comichão no corpo, falei, é isso que eu quero para minha vida. E aí, a partir daí, então, foi tudo voltado para cima disso. Então, eu continuei fazendo teatro amador, aí conheci uma galera, fui fazer parte de um festival do FEPAMA, que tinha muito tempo atrás, que era o Festival de Teatro Amador em São Paulo, e aí ganhamos concurso, ficamos em cartaz, e aí foi aí que eu fui me profissionalizando na coisa. Dos 19, que foi quando me formei, até hoje eu vivo de teatro. Aí minha vida voltou totalmente para isso. Legal. E como é que esse ator que você nos descreveu, e eu sei que você também fez algumas direções, assistências de direções, né? Como é que esse artista ele encontra com o administrador de teatro, com o curador de teatro? Então, as coisas eu acho que foram tudo de uma certa forma meio que se encaixando também, né, nesse lugar. E aí outras dessas coincidências malucas, eu vim aqui no Teatro Vivo, substituí o Edinho Rodrigues, que ele fazia na ocasião direção de produção do espetáculo Visitando o Seu Green, que foi direção do Elias Andreato, e aí começou essas ligações novamente. Saindo daqui, que nós fomos fazer temporada no Hilton, depois foi para o Renaissance. Quando fomos convidados para ir para Portugal, o Cássio Scapim não podia ir, e aí o Dan Stuba entrou no lugar do Cássio. Foi aí que eu conheci o Dan, e o Dan falou assim, cara, você tem que fazer mais coisas, você não tem que ficar parado só nessa questão do contra-regras. Né? Quando foi em 2007, em meados de maio de 2007, o Dan entrou em contato comigo falando, chegou a hora. Aquela hora que eu falei para você que você não podia mais ficar só por trás, ali, fazendo aquelas coisas, é agora.
a Livraria Cultura está me convidando para poder fazer a gestão do novo teatro que eles vão fazer da Livraria Cultura, e eu queria ter você como meu parceiro lá. Aí eu não tive dúvida, falei, ok. Lógico que minha vida deu uma reviravolta gigantesca, né? Porque era isso, eu trabalhava exclusivamente com teatro empresa, 24 horas por dia. E quando eu falo 24 horas, é 24 horas, porque as empresas trabalham 24 horas. Então, quando você vai fazer um treinamento, você faz os 3 turnos, manhã, tarde, noite e madrugada. Sim. Né? Mas quando eu comecei a assumir o Eva Herz, de uma certa forma, eu tive que dar uma freada de mão no projeto Teatro Empresa para poder focar nesse novo projeto que estava. Eu virei a mesa, né? Do lado da mesa. Eu estava do lado de cá só como produtor, e aí eu passei para o lado de cá. Mas isso era uma das coisas e um desafios que a gente tinha, que a gente falava muito bem, assim, a nossa ideia sempre era oferecer um teatro para as produções da maneira como a gente gostaria de receber quando a gente fosse em outros teatros. Não que os outros teatros não tenham, mas é um outro olhar às vezes, né? Então, a partir daí comecei então a implantar essa questão dentro de mim do administrador. Junto com o Dan, a gente foi fazendo essa escola da curadoria, do pensamento de uma curadoria artística, do que o mercado está precisando, o que conversa melhor com aquilo, com aquilo outro, e tentar tirar um pouco dessa questão só comercial. Né? Porque é um desafio muito grande, né? Como que você consegue conciliar essa curadoria do Teatro Eva Herz com o teatro vivo e ainda ter um lado ali da gestão do Teatro Porto Seguro? Como que é isso? Como que é esse desafio? A equipe. Deve ser muito a equipe. Isso só é possível por conta da equipe. São os meus santos e anjos da guarda. Aqui a Elis, o Kleber, o Matheus e o Bruno. No Eva Herz, o Eduardo, o Alan e o Schiavon, e mais a turma da bilheteria também, que são operadores de caixa da livraria. No Porto Seguro tem uma estrutura muito maior. Juliano, Regina, Rosi, Márcia, vou esquecer nomes, mas vou ter que falar agora. Ingrid, Adriana, Fabiano, o próprio Schiavon, Tatal, que palco. É uma equipe gigantesca. Então, isso é possível só porque tem uma equipe mega integrada. Então, isso foi um dos meus aprendizados também. No final das contas, entra nessa coisa do que é nosso métier. Teatro, ele não é uno. Ele é em grupo. Ele é no coletivo. Você fala com uma paixão sobre todas as funções e eu fiquei aqui pensando, como que você consegue diferenciar ou se pensar a curadoria de 2 espaços tão distintos como é o Eva Herz e aqui o Teatro Vivo, né? Porque assim é um desafio, né? Você pensar numa curadoria que para 2 espaços, na verdade são 2 curadorias, né? Para espaços tão distintos e é a mesma pessoa, né? Eu fui assistir a Bibi Ferreira e aí ela falava uma coisa que o pai dela... O Bibi Ferreira era um musical, na verdade, né? Sim. Que o pai dela falava muito para ela que a gente tem que ouvir o que o público quer, né? E aí teve durante muito tempo que realmente, às vezes, a gente, por uma questão de necessidade, por uma questão de ficar pensando, o que eu tenho que fazer, às vezes você se fecha, na minha opinião, tá? Muito particular. Você se fecha muito a querer também só ir para um lugar e você esquece o todo, né? Então, o que eu tento fazer, e também não sei se tem a certeza de exatidão, porque, na verdade, não tem uma resposta concreta. Afinal, se a gente tivesse uma resposta concreta, seria sucesso para tudo. Né? E que também não teria graça, porque senão, cadê os desafios? Sim, né? Exatamente. Então, eu acho que, na verdade, é justamente isso que eu tento fazer em cada lugar, em cada necessidade. O Eva Herz São Paulo, esse período está precisando o quê? O que o público está me pedindo? O que a galera está precisando ver? Eu estou com uma peça que está falando de um determinado assunto, então essa outra que vai estar aqui junto, ou essas outras, porque são 4 peças que às vezes tem que encartar juntas lá, o que está precisando ouvir? A mesma coisa é o que eu tenho tentado trazer para cá, para o Teatro Vivo. Esse desafio de renascer um horário que já foi feito muito tempo lá atrás, que era as terças e quartas aqui no Teatro Vivo, mas como revisitá-lo num outro lugar que é
fazer esse desafio de não fazer às 9 da noite, fazer mais cedo para tentar pegar esse público do entorno. Todo mundo reclama do trânsito para ir embora para casa. Então, ao invés de ir embora para casa, por que não vem para o teatro para poder ver um espetáculo que vai te alimentar, vai te questionar, vai fazer pensar um pouco sobre a sua vida e a do mundo, e depois você segue o seu caminho mais tranquilo. Então, é este lugar que eu tento fazer. E quando eu falo também da circulação do Brasil todo, é a mesma situação. Né? O que eu, de repente, posso acrescentar por um projeto que vá para Manaus, um projeto que vá para Recife, e como ampliar esse universo saindo desse eixo Rio-São Paulo, que é o que a gente mais reclama, e que a gente, enquanto classe, o que a gente ouve todo mundo reclamar, que só fica nesse eixo Rio-São Paulo. Então, é este o lugar que eu acho que é o grande desafio. E claro, tudo isso também só é possível porque tem uma galera da própria Vivo tão louca quanto eu, que também que aceita esse desafio também. Aceitando esse desafio. Né? Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Obrigado, André. Que isso, obrigado. É isso aí, gente. Até o próximo episódio do IAI Produção. E obrigado pela disponibilidade, pela tua atenção, imagina, e pelo gente, trabalho que você está prestando vocês. para a gente como sociedade, como classe, né? Verdade. Obrigado a vocês. Obrigado aí aqui. pela Valeu, parceria. valeu, galera. Temos que nos unir. Sim. Isso é a nossa classe, isso é o nosso país. Eu acho que se a gente vem nesse eco de uma união, claro que todo mundo com suas diferenças de pensamentos, porque afinal de contas, como diria Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente tiver o mesmo amor e carinho e afinco, a gente vai conseguir um resultado para tudo melhor. Verdade. Né? Então eu acho que é isso que eu acho que é importante dizer, e para mim é isso que é mais importante. Tudo só foi possível por conta das boas parcerias.